Boa noite a todos. Que a paz e o amor do Cristo esteja com todos vocês. Eu gostaria de agradecer imensamente a Deus, a Jesus, por essa oportunidade. Agradecer a todos os presentes, encarnados, desencarnados. Agradecer as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. E, claro, fazer um agradecimento em especial aos nobres e iluminados trabalhadores desta casa espírita, pelo trabalho de amor, pelo trabalho de acolhimento, pelo trabalho de esclarecimento, pelo trabalho de caridade que todos eles realizam nesta casa espírita que é a casa de Jesus. É graças ao empenho, à dedicação, o amor, a renúncia de todos eles que nós estamos aqui hoje reunidos nesse domingo, nessa noite de domingo, para fazermos uma reflexão sobre o Evangelho de Jesus. Então, nobres trabalhadores do Cristo, desta Casa Espírita Allan Kardec, o meu muito obrigado, a minha gratidão por mais uma oportunidade. Agradecer ao seu Valentim, que sempre lembra de me chamar aqui, me faz o convite. Eu fico muito feliz, muito grato pela oportunidade de estarmos aqui todos juntos. Hoje, eu escolhi um tema, o homem de bem. Quantos homens e mulheres de bem aqui, numa foto reunida aqui, né? Nós vamos falar sobre as características da pessoa de bem. O que é ser uma pessoa de bem? Conforme nos ensina lá no Evangelho, segundo o Espiritismo. Podemos perceber o que mais se nota hoje em dia são as pessoas se queixando, quase que desistindo de serem boas. Porque fazer o bem, ser bom, parece não trazer nenhum benefício, nenhum resultado. Vivemos num mundo em que o egoísmo e o orgulho se alastrou de forma tão grandiosa, tomou proporções tão gigantescas, que ser bom, fazer o bem, ser honesto, é quase sinal de tolice. Vivemos num mundo dos espertos, dos estrategistas, das pessoas que agem às escondidas, sempre com segundas e terceiras intenções. E o que é pior de tudo isso? Quase sempre com aplauso das multidões. Mas se olharmos a vida com um olhar espiritual, nós podemos perceber que a justificativa para a bondade está na nossa essência. Por sermos filhos, por sermos espíritos imortais, por sermos filhos de Deus, que é a suprema inteligência e bondade desse planeta, desse universo, nós não conseguimos viver se não formos pessoas boas, se não praticarmos o bem. Olha que interessante. Nota, se a gente não perdoar, nós adoecemos. Se a gente não exercer a bondade, sentimos tédio. Se não formos fraternos, a gente sofre de solidão e depressão. O que mais acontece hoje no mundo, claro, com exceções aos casos clínicos, são pessoas sofrendo de ansiedade, solidão, tédio, amargura, depressão, por não estarem desenvolvendo os seus potenciais de bondade e de inteligência. Felicidade não é o que a gente acumula. Felicidade é o que a gente compartilha. O que adianta uma mansão, muito dinheiro, uma mesa farta, se você está comendo sozinho? O que adianta conhecimento se você não compartilha, se você não ensina ninguém? Nós sabemos disso. Nós fomos talhados, nós fomos criados para o compartilhamento e para a bondade. E é em razão disso que Kardec, lá no Evangelho, escreve um item maravilhoso, denominado o homem de bem. Ele descreve todas as características, todas as virtudes que eram possíveis ser colocadas naquele exato momento sobre o homem, a pessoa de bem. E ele termina esse item ainda dizendo, claro que o homem de bem possui muitas outras virtudes, mas quem adquirir estas, quem tiver estas, já está no caminho de adquirir as outras. Olha só, gente, como é importante. O Espiritismo, a doutrina dos Espíritos,
É o Consolador prometido, pois ela nos fornece todas as ferramentas necessárias para desenvolvermos esse potencial de bondade e de inteligência. Mas aí nós podemos fazer uma reflexão que tem algumas pessoas que dizem assim: eu sou uma pessoa de bem, eu trabalho, eu sustento a minha família, eu sou uma pessoa honesta, eu não faço mal a ninguém. Eu acho que muitos de nós talvez já falamos essa frase, já escutamos essa frase. Mas será que para ser uma pessoa de bem, um homem e uma mulher de bem, basta que não façamos o mal a alguma pessoa? Olha que reflexão importante podemos chegar. Se eu não fizer o mal, eu sou uma pessoa de bem? Eu sou um homem ou uma mulher de bem? Vamos tirar essa dúvida, vamos consultar, claro, o Livro dos Espíritos. Olha o que nos traz a questão 642 do Livro dos Espíritos. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Essa foi a pergunta de Kardec. Então, basta que eu não faça o mal a alguém, eu garanto a minha posição no futuro? E olha a resposta dos nossos amigos espirituais. Não. Cumpre fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Olha que resposta linda que nos traz os nossos amigos. Esclarecedora. Basta então não fazer o mal a alguém? Não. É preciso fazer o bem no limite das suas forças. Aquelas oportunidades que a gente, às vezes, por correria, por falta de tempo, a gente fala assim: poxa, se eu tivesse mais tempo eu poderia ter ajudado. Que a gente se omite a ajudar. E quando a gente comete esse pequeno deslize, que a gente poderia fazer o bem àquela pessoa, e isso não acontece, e a gente pode responder por todo o mal, por não ter praticado o bem. Olha que responsabilidade, olha que resposta que nos amplia a visão. Mas o que é bem e o que é mal? Como podemos discernir? Como podemos diferenciar o que é bem e o que é mal? Olha o que nos traz a questão 630 do Livro dos Espíritos. Como se pode distinguir o bem do mal? E olha a resposta dos nossos amigos espirituais. O bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. E fazer o mal é infringir. Então, o bem, tudo que é de acordo com a lei de Deus. O que não é bem é o que é contrário à lei. Mas aonde nós podemos consultar essa lei de Deus? Onde podemos buscar essa lei de Deus? Olha que interessante. Onde podemos? Olha o que nos traz a questão 621. Onde está escrita a lei de Deus? E olha a resposta. Na consciência. Está gravado em todos nós, na nossa consciência, essa lei divina, essa centelha divina. Sabe por quê? Porque quando nós erramos, quando nós cometemos uma falha, nós sabemos que lá no nosso íntimo, a consciência fica pesada. Os nossos avós, nossos pais diziam muito: o importante é você colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, com a consciência tranquila. A gente sabe quando erra. Claro que às vezes a presença do orgulho, da vaidade, do egoísmo, a gente tenta ainda, mas lá no fundo, no nosso íntimo, a gente sabe que cometeu uma falha, um deslize. Mas aí também, como nós somos falhos, ainda somos espíritos imperfeitos, não podemos nós nos equivocar. Por exemplo, numa atitude, eu estou achando que estou fazendo bem, quando na verdade não. Será que nós não podemos cometer esse equívoco também? Olha que pergunta interessante nos traz Kardec. Estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal? E crer que pratica o bem quando em realidade pratica o mal? E olha a resposta. Jesus disse: vede o que quereis que vos fizesse ou não fizesse. Tudo se resume nisso. Não vos enganareis.
Fazer ao próximo aquilo que queremos que os outros fizessem por nós. Olha que guia. Olha como a doutrina dos Espíritos nos esclarece. Olha como nós temos todas as ferramentas para conduzir a nossa existência. Temos a consciência que nos cobra, que nos mostra o caminho correto. Nós somos criados para chegar à perfeição, para fazer o bem. Todos nós. Todos nós conseguiremos alcançar a perfeição moral, sim ou não? Sim, todos nós. Uns um pouquinho antes, outros um pouquinho depois, dependendo do esforço pessoal de cada pessoa. E claro, na noite que nós estaremos aqui falando sobre as características da pessoa de bem, eu trouxe 2 listas aqui. Olha que interessante. Uma lista para a gente fazer um checklist e uma outra lista para a gente comparar de qual lista nós estamos mais próximos. No final, nós vamos fazer uma autoavaliação. Não é para apontar ninguém, não é para falar o fulano se enquadra naquela lista, o Beltrano naquela outra. Não, de qual lista eu estou mais próximo? E claro, olha o que nos traz o Espírito André Luiz, nessa obra Sinal Verde, capítulo 33, Hábitos Infelizes. Essa é a primeira lista, é o primeiro checklist que nós vamos fazer. André Luiz nos traz aqui alguns hábitos, se eu não me engano, 33 hábitos infelizes. Claro que eu não trouxe todos, eu trouxe alguns. Mas sabe por que eu trouxe essa primeira lista? Só para desencargo de consciência. Porque nós somos espíritas, né, gente? Eu tenho certeza absoluta que nenhum de nós aqui presente faz um desses hábitos infelizes aqui. Imagina! Eu falei, eu vou trazer essa lista só para desencargo de consciência. Porque nós conhecemos o Evangelho do Cristo. Nós conhecemos a doutrina espírita. Porque esses hábitos infelizes nos afastam das características e das virtudes do homem de bem. Olha que interessante, seu Valentim. Eu tenho certeza. E eu peço a colaboração de todos vocês, porque eu vou colocar os itens e eu vou perguntando, está 100%? Eu tenho certeza que vai estar. Então vamos lá. O primeiro hábito infeliz, de acordo com André Luiz. Fixar intencionalmente defeitos e cicatrizes do próximo. A gente faz isso? Não, né? Claro que não. Somos espíritas, conhecedores do Evangelho do Cristo. Isso é um hábito infeliz. Vamos para o próximo. Comentar desfavoravelmente a situação de qualquer pessoa. Sabe aquela notícia quentinha que a gente escuta no trabalho, na academia, na faculdade? Aquela fofoquinha que saiu nova. A gente faz isso? Sim ou não? Não, né? Somos espíritas. É um hábito infeliz. Nos afasta das características do homem de bem. Olha o próximo. Estender boatos e entretecer conversações negativas. Isso também é um hábito infeliz. Tá 100%, gente, até agora? Sim ou não? Sim, né? Tá, eu tô vendo no rosto de todo mundo aqui. Tá 100%, né? Claro, somos espíritas. Irritar-se por bagatelas. A gente não se irrita fácil, né? Aconteceu algo errado, qualquer coisa, o homem quando lava o carro, né? Aí vai e chove. A mulher quando faz as unhas, vai na cabeleireira, né? E aí acontece algo, pronto. A gente se irrita fácil? Não, porque nós temos autoconhecimento, equilíbrio, nós somos espíritos. Ô gente, tá 100%? Sim ou não? Responde aqui para mim. Tá, né? Aí, que legal, tá vendo? Eu tô com a minha consciência tranquila, eu só torço por desencargo de consciência. Escavar o passado alheio, prejudicando ou ferindo os outros. Sabe aquela história que a gente escuta em algum lugar? Não somos nós, tá? Você não sabe que fulano fez quando morava em tal cidade, quando era solteiro, quando trabalhava em tal empresa, quando morava naquele bairro. Você não sabe. Isso é um hábito infeliz. Nos afasta das características do homem de bem. Eu estou feliz porque eu estou vendo todo mundo aqui sorrindo e está 100%. Calma que falta mais um pouquinho, tá, gente? Vamos lá. Desrespeitar as pessoas com perguntas desnecessárias. Sabe aquela história que a gente já sabe a resposta? Mas a gente vai lá e pergunta, para ferir, para expor aquela pessoa, para deixá-la triste, com raiva. E isso, segundo André Luiz, é um hábito infeliz. Nos afasta das características do homem, da pessoa de bem.
não é uma conduta que nos traz algo bom. Claro que nós espíritas não praticamos até agora nenhum desses hábitos, com toda certeza. Queixar-se por sistema a propósito de tudo e de todos. A gente não se queixa também, né? Tá um calor danado, todo mundo pedindo, meu Deus, precisa vir chuva. Choveu 3 dias seguidos, pronto. A roupa não seca, o Uber é mais caro, eu não aguento mais chuva. A gente reclama de tudo, de todos? Também não. Porque é um hábito infeliz. Note, gente, isso aqui é um checklist. Cada um de nós vai fazer uma autoavaliação. De qual lista nós vamos nos aproximar? Dos hábitos infelizes ou da próxima lista que eu vou apresentar? Vamos lá. Zombar dos circunstantes ou chicotear os ausentes. Aquela coisa, a pessoa que está ali, né, tira sarro de quem está presente, fala mal de quem não está presente. É um hábito infeliz, segundo André Luiz. Tem mais um pouquinho. Desprestigiar compromissos e horários. A gente não costuma chegar atrasado. Desmarcar um compromisso sem avisar o amigo, sem avisar a pessoa. Deixa, depois marca novamente. Tem outras datas. É um hábito infeliz também. Nos afasta das características do homem de bem. Aguardar honrarias e privilégios, né? A minha vaga especial lá no estacionamento, na faculdade, no trabalho, a minha sala, ou honrarias, elogios nas redes sociais, também é um hábito infeliz. Tá 100%, gente? Sim ou não? Tá, né? Legal. Esse aqui também eu sei que a gente não faz. Gastar mais do que se dispõe. A gente não gasta mais do que ganha, né, gente? Sim ou não? Não, né? É um hábito infeliz, gente. Olha só. Quantos hábitos infelizes as pessoas lá fora praticam? Ainda bem que nós aqui, conhecedores da doutrina dos Espíritos, do Evangelho do Cristo, claro que nós não cometemos esses hábitos infelizes. Não saber aguentar injúrias e críticas. Às vezes nós recebemos injúrias, críticas, as chamadas, vou colocar entre aspas, críticas construtivas, ou até mesmo críticas que não são necessárias segundo as nossas avaliações. A gente briga, a gente fica chateado, a gente quer responder, quer colocar a pessoa no lugar, deixa a hora que eu pegar aquela pessoa. Você vai ver a oportunidade. É um hábito infeliz. Note quanta coisa. Esse aqui, fugir de estudar. Esse aqui a gente não faz. Na abertura, o seu Valentim estava falando dos dias de curso da casa. Quando que é, seu Valentim, os cursos, os estudos? Terça e quarta. Eu tenho certeza absoluta, nem vou perguntar para ele se sim ou não, que tem fila de espera dos estudos. Tem ou não tem, seu Valentim? Tem, olha lá. Todo mundo quer estudar. Nós, espíritos, adoramos estudar a doutrina, o evangelho. Fugir de estudar, fugir do conhecimento é um hábito infeliz. Olha só, gente, quanta coisa que as pessoas lá fora praticam e graças a Deus a gente não, né? Porque é um hábito infeliz. Desprezar adversários e endeusar amigos. Aquela coisa, quem pensa diferente, quem tem uma religião diferente. Ai, meu Deus, eu vou falar. Quem tem um partido político diferente, um candidato diferente, um time de futebol diferente, pronto. Quantas famílias brigaram por causa de questão política, por causa de questão religiosa, por causa de orientação sexual de alguém? Escolha. Olha só, é um hábito infeliz. Condenar os que não possam pensar por nossa cabeça. Aquela pessoa que pensa diferente da gente. A gente condena, tá vendo? Fulano é assim mesmo. É um hábito infeliz. E o último, deixar sempre para amanhã as obrigações que se pode cumprir hoje. A gente não faz isso, né? Vamos começar o regime, começo do ano, vou emagrecer 10 quilos. Deixa para fevereiro, depois do carnaval, né? Aí vem o carnaval, agora deixa para depois, eu vou começar o curso na Casa Espírita no próximo. Nesse domingo eu não vou lá na palestra, eu vou no outro domingo, chega o outro, eu estou cansado, eu vou no outro. Isso é um hábito infeliz. Acabou, gente, a primeira lista. Foi 100%, sim ou não? Sim, graças a Deus. Estou com a minha consciência tranquila, eu tinha certeza. Só trouxe só para... Essa é a primeira lista. Faz uma análise, uma autoanálise. Será que a gente pratica esses atos infelizes? Sim ou não? Guarde para você. É uma autoanálise. Agora eu vou trazer uma outra lista.
para a gente analisar de qual lista nós nos aproximamos mais. Mas que lista é essa? É o capítulo 17, lá do Evangelho segundo o Espiritismo. O homem de bem. Está lá no Evangelho. Se não me falha a memória, também na questão 918 do Livro dos Espíritos, também fala sobre as características do homem de bem. É muito importante a gente divulgar isso, porque as pessoas acham que só no Evangelho fala sobre o homem de bem. Tem um Evangelho aí, seu Valentim, ou um Livro dos Espíritos, depois só consulta, só para a gente confirmar a questão, eu acho que é 918. Se alguém puder consultar para a gente só confirmar. Também fala sobre as características do homem de bem. Agora nós vamos ver. Agora eu tenho certeza também que 100% a gente faz tudo o que está aqui. E aí a gente vai fazer uma autoanálise. Nossa, será que eu estou mais perto dos atos infelizes ou das características do homem de bem? Então vamos iniciar. Características do homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Já ficou complicado logo no início. Que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza, de forma íntegra. Essa é uma pessoa, um homem de bem, uma mulher de bem. Nós fazemos isso, gente? Sim, né? Vamos lá. Então, o homem, a mulher de bem, ele tem consciência de si mesmo. Olha que coisa importante. Interroga a consciência sobre seus próprios atos. Pergunta a si mesmo se não violou determinada lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele, enfim, se fez aos outros tudo o que gostaria que fizesse com ele. Olha isso. Esse checklist aqui deveria ser o nosso checklist diário. A gente, quando fosse fazer nossa prece de agradecimento do dia, olha se a gente perguntasse a nós mesmos. Se eu violei alguma determinada lei, será que eu violei alguma determinada lei hoje? Será que eu fiz algum mal a alguém? Ou se eu fiz todo o bem que era possível a alguém? Isso é uma autoavaliação. É uma pergunta que a gente deveria fazer a nós mesmos, diariamente. Olha só, se eu negligenciei voluntariamente uma ocasião de ser útil, de ajudar, eu poderia ter ajudado. E se tem alguém que tem de reclamar de mim, ou se eu fiz aos outros tudo o que gostaria que fizesse comigo. Olha se a gente fizesse isso, é essa mesmo, seu Valentim? É, né? 918, isso mesmo. É a questão 918 do Livro dos Espíritos, tá, gente? Também está aqui as características do homem de bem. Olha, se nós fizéssemos isso diariamente, todo dia, perguntasse a nós, será que eu fui legal hoje lá no trabalho? Será que dentro da família eu fiz tudo o que era possível? Será que eu tratei meu marido, minha esposa bem hoje? Meu companheiro de serviço? O meu chefe? O meu subordinado? Olha, se a gente fizesse isso diariamente, a gente ia deixar de errar, gente? Sim ou não? Não, mas ia errar bem menos. Então, o homem de bem, uma das características, ele tem consciência de si mesmo. Qual uma outra característica do homem de bem? Ele tem fé e confiança. Olha que importante. Tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça, em sua sabedoria. Sabe que nada ocorre sem a sua permissão e se submete em todas as coisas à sua vontade. Isso é ter fé. Isso é ter confiança. A gente faz isso, a gente submete tudo o que nos acontece com fé, com bondade, com resiliência, com resignação. É uma das características. Note, gente, hábitos infelizes e características do homem de bem. De qual lista nós estamos mais próximos? Daquela primeira ou dessa segunda? Qual nós praticamos mais? Outra característica, tem esperança. Acredita na felicidade futura, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Olha, uma das coisas muito importantes, os bens materiais, os bens espirituais acima dos bens materiais. Ele sabe que é um espírito imperfeito. Aqui está falando que nós não devemos progredir na vida financeira, é isso? Pelo contrário.
Devemos sim buscar uma casa melhor, um emprego melhor, um conforto melhor para os nossos familiares, para a nossa vida. Devemos, é uma obrigação nossa. Mas o problema é quando a gente inverte essa ordem. Quando a gente começa a ter apego às coisas materiais. E esquece das riquezas que são eternas, a do Espírito, que é o bem que nós realizamos ao próximo. Essa é a maior fortuna, a maior riqueza, que ninguém te rouba, ninguém tira de você. Uma outra característica do homem de bem, ele tem caridade, amor ao próximo e justiça. Possuindo o sentimento de caridade e amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa, e retribui o mal com o bem. Torna a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse à justiça. Notem, gente, qual lista nós estamos nos aproximando mais? Daquela do André Luiz, dos hábitos infelizes, ou do que nos apresenta aqui as características do homem de bem? A gente faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa, elogios, sem esperar um muito obrigado. A gente retribui todo o mal com o bem. Quando uma pessoa te ofende, te prejudica, te agride verbalmente ou fisicamente, a gente pensa assim, não, tudo bem, eu vou perdoar. Ele necessita de perdão. Ou a gente alimenta aquele desejo de vingança. Porque geralmente a gente fala assim, tem que ser feita a justiça. Esse tem que ser feita a justiça é um pouco carregado no desejo de vingança, né? Ele tem que pagar, tem que sofrer para isso. Olha quantas... Eu não trouxe todas, tá? Eu trouxe algumas características. As mais importantes, também não. Porque todas são importantes. Eu escolhi algumas e trouxe a todos nós para a gente fazer só essa análise, essa comparação. Ele tem benevolência, encontra a satisfação dos benefícios que derrama, nos serviços que presta, nas lágrimas que seca, nas consolações que dá aos aflitos. Encontra satisfação. Sabe aquela pessoa que faz o bem pelo bem mesmo? Que ela fica contente quando ela consegue ser útil, quando ela consegue ajudar, quando ela consegue dar uma informação, quando ela auxilia alguém, sem interesse nenhum. Note, gente, olha quantas características tem uma pessoa de bem. Um homem, uma mulher de bem. Será que nós precisamos evoluir muito? Será que nós precisamos nos corrigir muito? Será que nós necessitamos da tal falada e comentada, estudada, reforma íntima, de dentro para fora? Uma outra característica do homem de bem, da pessoa de bem, a exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que será perdoado como ele próprio houver perdoado. A gente perdoa fácil, não perdoa? Sim ou não? Sim, né? Você nota como está 100% essa lista? Como nós fazemos todos esses atos? São algumas das características. Tem humildade. Não se deve envaidecer nem com a fortuna, nem com as vantagens pessoais. Porque sabe que tudo que lhe foi dado pode lhe ser retirado. Tudo que nós temos são empréstimos. Tudo. Até os filhos a qual nós julgamos, nossos filhos, são empréstimos. Nós temos que zelar, cuidar, conduzir esses espíritos que estão sobre nossa tutela. Olha que responsabilidade. Depois nos será perguntado, o que você fez com os talentos que eu te dei? Com as oportunidades que eu te dei? E por último, para encerrar a segunda lista, ele tem autoconhecimento, estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar para combatê-las. Aqui não está falando estuda a imperfeição do próximo, do vizinho, do companheiro, do filho, da esposa, do marido. É suas próprias imperfeições. Todos os seus esforços devem tender a permitir que diga a si mesmo, no dia seguinte, que há nele alguma coisa de melhor do que na véspera. Olha que coisa linda. Se fizéssemos essa disputa com o teu filho, com a tua esposa, com o teu marido, não, com você mesmo. O Rômulo de hoje, dia 22, domingo, ele tem que ser melhor do que o Rômulo de ontem, sábado. E o Rômulo de amanhã, ele tem que ser melhor do que o Rômulo de hoje. Olha, se nós fizéssemos isso, se corrigisse uma falha,
uma imperfeição nossa a cada dia. Note quanta evolução a gente alcançaria. Então, gente, eu trouxe a primeira lista, que é dos hábitos infelizes. Trouxe a segunda lista, que são as características do homem de bem, trazida por Kardec no Evangelho e no Livro dos Espíritos, na questão 918. Agora eu faço uma pergunta a todos vocês. De qual lista nós estamos mais próximos? Das características do homem de bem ou dos hábitos infelizes, segundo André Luiz? É uma autoanálise. De qual lista você acha que está mais próximo? Eu vou confessar uma coisa a vocês. Quando eu estudei esse item, esse capítulo, o homem de bem, eu fiquei assustado. Eu não consegui imaginar o quanto eu vou necessitar voltar, reencarnar para conseguir algumas dessas características. Algumas. Talvez uma. Eu me assustei, porque a gente lê esse item, a gente fala assim, essa pessoa aqui é um super-homem, eu não sei. A gente não consegue. E o item a seguir são os bons espíritas. O item seguinte desse capítulo. A gente olha aquilo lá e fala assim, não é possível, cara. Por isso que eu peço uma autoavaliação. Seja sincero, de qual lista você está mais próximo? Aquela dos hábitos infelizes ou dessa lista? Quantas vezes será? Quanto nós temos que nos modificar, ver as nossas imperfeições, as nossas? Mas tem algo que me deixou feliz também. Foi esse trecho aqui no capítulo 17. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus, que é a nossa. Tem esta de refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza de sua obra resplandeça seus próprios olhos. Lázaro. Isso é lindo, gente. As características do homem de bem somos nós amanhã. Serei eu, serei vocês. Esse é o nosso projeto. Nós seremos homens e mulheres de bens. Nós teremos todas essas virtudes, todas. É o nosso projeto. Como que a gente faz uma casa, constrói uma casa? Começa pelo projeto. Você vai no engenheiro, no arquiteto, você vê lá a planta. Agora tem as plantas 3D que mostram a casa por dentro, o vídeo. E você fala assim, eu vou começar a construir essa casa. Começa pelo alicerce, faz a construção, aí vem a parte de acabamento, até chega o momento que você termina o projeto. Esse é nosso projeto. Essas virtudes, essas características são nossas. É para isso que nós somos criados, para ter todas essas características, todas essas virtudes. Mas o que é necessário para alcançarmos essas virtudes e nos afastar dos hábitos infelizes que André Luiz nos trouxe? Olha o que é necessário. A necessidade do esforço pessoal de cada um. O autoconhecimento. O esforço diário de ser melhor que você mesmo. Nós criamos os nossos filhos como? Para ser o melhor da escola, do bairro, do condomínio, da cidade, ou para ser melhores que eles a cada dia? Qual tipo de criação nós estamos dando para os nossos filhos? Para ele ser o melhor da escola, da faculdade, do bairro? Ou nós estamos ensinando ele a ser melhor do que ele mesmo a cada dia? Ter essas virtudes do homem e da mulher de bem. Depende do esforço pessoal. Cada um de nós é capaz de desenvolver em si mesmo os caracteres do homem de bem. Basta que tenhamos persistência e nos esforcemos para atingir o nosso objetivo. Qual é o nosso objetivo? A perfeição moral. Todos nós seremos e conquistaremos a perfeição moral. Se em tudo na vida deve existir disciplina, por que não, então, não utilizamos o nosso esforço concentrado de nos melhorarmos cada vez mais? Fica essa pergunta. A gente quer construir uma casa, a gente financia, a gente trabalha mais, faz hora extra, guarda um pouquinho mais de dinheiro.
A gente quer comprar um carro novo, a gente também se esforça, financia. A gente quer estudar os filhos, faz uma previdência privada, faz uma poupança, paga a faculdade com esforço. Por que não esse esforço concentrado em se tornar melhor que você mesmo a cada dia, a cada momento? Uma coisa que a gente consegue melhorar, uma por dia. A gente vive 80, 100 anos. Quantos dias dá em dias isso? Se cada dia a gente conseguir nos esforçarmos pessoalmente. Olha que coisa linda nos traz Emmanuel. No livro Fonte Viva, de psicografia de Francisco Cândido Xavier, no capítulo 7, pelos frutos. Ninguém se consagra realmente à verdade, dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais percebidas, ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso concurso no bem geral. Não adianta parecer uma pessoa de bem, precisamos ser uma pessoa de bem. Não adianta parecer uma pessoa caridosa, é preciso ser. Como é fácil ser espírita dentro da casa espírita. É o lugar mais fácil de ser, é aqui. Aqui a gente chama o outro de irmão, a gente cede lugar, a gente respeita um ao outro, a gente dá um abraço, a gente sorri, a gente pergunta se está tudo bem. Nós precisamos ser espírita lá fora, na sociedade, na família. Nós precisamos colocar todo esse conhecimento espírita que a doutrina nos traz no seio da família, no trabalho, na escola, com o vizinho, com aquele ente, aquele parente difícil da família, que às vezes o parente difícil somos nós. É lá, não adianta parecer. Lá no plano espiritual não adianta você dizer que eu era. Ali você vai ver porque a tua consciência vai estar latejante em você. Tudo que você fez, tudo que você deixou de fazer, todo o bem que você deixou de fazer, todo o mal que você fez e principalmente todo o bem que você fez. Olha só, gente, não basta parecer, é preciso ser. Nós estamos enganando a quem? A nós mesmos. A Deus ninguém engana. Ele sabe, Ele conhece as nossas intenções. Tem pessoas que falam que perdoou para parecer bonzinho. O outro vira as costas e fica com aquele desejo de vingança. Para Deus, nada fica oculto. Quando você desencarna, é a mesma coisa um telão desse gigante. Senta aqui, Romo. Olha lá o que você fez tua vida inteira. Todas as suas conversas do WhatsApp. Tudo que você falou no emprego. Tudo que você fez. É assim, gente. Nada fica oculto. E nós vivemos como se está tudo escondido. Olha que coisa linda nos traz Emmanuel no livro Fonte Viva. Fonte Viva. Mãos que dirigem, que constroem, que semeiam, que afagam, que ajudam e que ensinam. E mãos que matam, que ferem, que apedrejam, que batem, que incendeiam, que amaldiçoam. Todos possuímos nas mãos antenas vivas por onde se nos exterioriza a vida espiritual. Reflete, pois, sobre o que fazes cada dia, o que nós estamos fazendo com o precioso tempo, o que as nossas mãos estão refletindo. As nossas palavras são de conforto, de consolo, de auxílio. Os nossos pensamentos são pensamentos bons, edificantes, ou nós somos aquela pessoa que só pensa o mal, que só deseja o mal, da nossa boca só sai maldade, acusação. O que nós estamos fazendo da nossa existência? Olha que coisa linda nos traz Emmanuel. A grande maioria dos espíritas diz: quando eu desencarnar eu quero morar lá no nosso lar tão bonito, né? Quantos de nós realmente estará lá no nosso lar? O que nós estamos fazendo para merecer uma vaguinha lá, para trabalhar? O que nós estamos fazendo? O que você faz do teu dia?
É lá no dia a dia que nós necessitamos ter as virtudes e as características do homem de bem. Mas não, nós estamos muito próximos dos hábitos infelizes. É mais fácil criticar do que ajudar. É mais fácil falar mal do que falar bem. É mais fácil ver o cisco no olho do outro do que a trave gigante, imensa nos nossos olhos. Olha o que nos traz Allan Kardec no livro Céu e Inferno. Há um abismo entre a honestidade perante os homens e a honestidade perante Deus. Olha que coisa linda. Há um abismo. A honestidade perante os homens e a honestidade perante a Deus. Um abismo. Nós estamos sendo honestos perante só os homens ou perante as leis divinas? Será que nós estamos nos esforçando para diminuir esse abismo, essa diferença, essa distância? Qual lista nós estamos mais próximos? Dos atos infelizes ou das características do homem de bem? No seu dia a dia, as palavras que você fala, a maioria, são palavras edificantes? Ou de falar mal de alguém? De apontar o defeito de alguém? Seus pensamentos, a maioria, são pensamentos bons ou não? Qual foi a última vez que você realmente ajudou alguém? Sem interesse, sem esperar nada em troca. Qual foi a última vez que você chegou no teu ente querido, na tua mãe, no teu pai, para quem tem os pais ainda encarnados, e disse a eles, gratidão pela vida, o quanto eu te amo? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você viu a pessoa que convive e deu um abraço nela e falou, gratidão por você compartilhar a existência comigo? Qual foi a última vez? Como faz falta um abraço, gente. Na época da pandemia, a gente via nas redes sociais, todo mundo colocando, que falta que me faz abraçar meus pais, meus amigos. Ai, que falta ir lá na casa espírita assistir a palestra. Foi acabar a pandemia, passou essa vontade rápida. Hoje você pode abraçar, hoje você pode visitar, hoje você pode fazer um monte de coisa. Mas não, é a correria, é o desespero que nós vivemos nessa correria desenfreada. Para a gente encerrar a nossa reflexão, eu gostaria de trazer um exemplo de pessoa de bem, homem de bem, mulher de bem, para que fizéssemos a reflexão da noite. E hoje eu escolhi uma mulher de bem, Joana de Cusa. Para quem não leu ainda essa obra, Boa Nova, de psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo espírito Humberto de Campos, o irmão X, essa obra é lindíssima. É um manancial de luz, de aprendizado. Seu Valentim, tem na biblioteca aqui, seu Valentim? Com toda certeza tem, né? Quem já leu Boa Nova aqui? Pode levantar a mão, gente. Eu sou fã desse livro, como de todos, mas esse, principalmente o capítulo 30, né? Que conta a história de Maria de Nazaré. Lindíssimo. Esse capítulo é lindíssimo. Por que eu escolhi ele? Porque vai trazer para nós uma mulher de bem. Joana de Cruz era uma mulher muito rica da sua época. Seu marido tinha um alto emprego no governo de Herodes. Então ela era uma mulher riquíssima, ela tinha empregados, tinha uma vida muito boa. Mas tinha algo que era muito importante a ela. Ela conheceu Jesus, os ensinamentos de Jesus, e isso deixava ela encantada, maravilhada com aquelas verdades, com aquela presença. Você imagina a presença de Jesus, né, gente? E ela era tão humilde, ela entendia tanto aqueles ensinamentos, que para ela ir assistir a Jesus, para ela ir na presença de Jesus, ela colocava roupas simples, das mulheres simples daquela época, para ela não se destacar, para ela não aparecer, para ela ser igual a todas. Mas tinha uma coisa que incomodava essa mulher: o marido. O marido não aceitava o Cristo, de forma alguma.
Eles tinham muitas brigas por causa do evangelho de Jesus. Porque ele, como ele era do alto governo, tinha um emprego muito alto, era um homem muito rico, muito influente, ele agradava a todos. Horas ele agradava e falava sobre os deuses romanos, outra hora a parte judaica, então ele se dividia. O que era melhor para ele, ele falava que era e pronto. Mas o evangelho do Cristo ele não aceitava, de forma alguma. E um dia, Joana de Cusa teve a oportunidade de conversar com Jesus pessoalmente. E falou de toda essa mágoa familiar, doméstica que ela passava. Jesus, com todo o conhecimento, com toda a calma, deixou Maria de Cusa falar de seus problemas. E ela falava que o marido não aceitava, que era motivo de muita briga. E Jesus, quando ela terminou, disse a ela que ela deveria colocar os ensinamentos dentro de casa. Que ninguém se une por acaso. Que se os dois estavam unidos pelo matrimônio, é porque tinha algo maior nessa união. Que ela deveria amar o companheiro como um filho. Que ela deveria deixar de olhar essa parte ruim do marido para ver as boas virtudes dele. Que toda vez que ele falasse mal, toda vez que começasse uma discussão, que ela pensasse em algo bom dele. Porque todos nós temos a boa parte. Olha que lindo que Jesus foi dizendo a Joana de Cusa. Que só existe um Deus. E Joana de Cusa ainda perguntou a Jesus por que não impor as verdades. E Jesus disse a ela que o amor de Deus não impõe nada a ninguém. Transforma a pessoa. Modifica a pessoa. Olha que lindo. Pode notar, nós somos modificados. Alguém aqui está forçado aqui hoje? Não, alguém veio forçado aqui, obrigado. Eu falo isso eu estou falando por mim, tá, gente? Não posso falar por vocês. A doutrina espírita modificou a minha existência. Eu não sei o que seria da minha vida se eu não estivesse na doutrina espírita. A pessoa que realmente compreende a doutrina espírita, ela se modifica. Não tem como. Não tem como. Quando ela entende realmente o que a doutrina espírita propõe, ela se modifica. E Joana de Cusa entendeu o evangelho do Cristo. E aquela conversa com Jesus transformou ela. E quando ela estava indo embora, Jesus ainda falou: filha, vá em paz e seja fiel a Deus. Joana de Cusa saiu transformada daquela conversa. Ela passou a entender o companheiro. Ela passou a colocar em prática o que ela aprendia nos ensinamentos do Cristo. E logo em seguida veio um filhinho para o casal. Joana de Cusa muito contente. E assim ela fez. Quando o marido tentava iniciar uma discussão, ela pensava em algo bom do marido, uma virtude boa dele. Alguns anos se passaram. As perseguições políticas, as brigas políticas, o marido se envolveu e ele começou a perder poder e dinheiro. Começou a se endividar. E um homem muito rico começou a perder dinheiro, se endividar, ele adoeceu e veio a desencarnar, deixando Joana de Cusa pobre, sem nada, com um filho nos braços. Mas Joana, sabendo de todo aquele ensinamento, aquele manancial que Jesus proporcionava a todos, ela foi trabalhar de doméstica para olhar outras crianças, para sustentar o filho e a ela. Uma mulher rica, de alta sociedade, que do nada perde o marido, perde toda a fortuna e ainda tem que criar filho. Mas ela permaneceu fiel. Jesus pediu a ela: seja fiel a Deus. No ano de 68, as perseguições aos cristãos. Na arena, no circo de Nero, está lá uma mulher amarrada no meio da arena, ao tronco. Uma mulher de cabelos grisalhos, com um rapaz, um jovem. Era Joana de Cusa.
eles batendo, chicoteando ela, pedindo apenas uma coisa para ela negar a Jesus. A multidão não compreendia que aquela mulher apanhando permanecia em silêncio. Até que eles começaram a chicotear o filho. E o filho ensanguentado disse à mãe: Mãe, negue a Jesus. Você não vê que nós perdemos? Pelo amor que você tem a mim, negue a Jesus. E Joana de Cusa, com toda a grandeza espiritual, eu vou trazer o trechinho do livro aqui. Então, possuída de força sobre-humana, a viúva de Cusa contemplou a primeira vítima ensanguentada e, fixando no jovem um olhar profundo e inexprimível, na sua dor e na sua ternura, exclamou firmemente: Cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. Olha a fé dessa mulher. A esse tempo, com os aplausos delirantes do povo, os verdugos lhe incendiavam em derredor achas de lenha embebecidas em resina inflamável. Colocaram fogo nas madeiras em volta de Joana de Cusa. Em poucos instantes, as labaredas lamberam-lhe o corpo envelhecido. Joana de Cusa contemplou com serenidade a massa do povo que não lhe entendia o sacrifício. Era apenas para ela dizer que negava Jesus. Os gemidos de dor lhe morriam abafados no peito opresso. Os algozes da Marte cercaram de impropérios a fogueira. O teu Cristo soube apenas a ensinar-te a morrer? Perguntou um dos verdugos. A velha discípula, concentrando a sua capacidade de resistência, teve ainda forças para murmurar: não apenas a morrer, mas também a vos amar. Nesse instante, sentiu que a mão consoladora do Mestre lhe tocava suavemente os ombros. Ele escutou a voz carinhosa e inesquecível: Joana, tem de bom ânimo, eu aqui estou. Essa é uma mulher de bem. Essa é uma mulher de fé. Quantas vezes em nossas vidas, na primeira dificuldade, nós reclamamos. Nós nos achamos vítima. Nós culpamos a Deus. Nós culpamos o nosso mentor, o nosso anjo de guarda. Nós culpamos a espiritualidade. Nós culpamos o dirigente da casa espírita, o marido, a esposa. Nós somos imperfeitos ainda, claro. Mas nós necessitamos de fé, de entendimento. Nós necessitamos de Jesus em nossas vidas. Porque muitos de nós dizem: eu permaneço em Jesus. Mas as nossas atitudes não coincidem com o que falamos. Joana de Cusa poderia ter negado, mas ela falou com o coração. Ela seguiu o que Jesus pediu: seja fiel. Nós estamos sendo fiel a Deus, a Jesus? Qual lista nós estamos mais próximo? Dos hábitos infelizes ou das características do homem de bem? Que fique essa reflexão na noite de hoje. Que nós possamos fazer como Joana de Cusa, permanecer fiel. Não interessa a situação, a condição. Somos espíritos imortais. Necessitamos das dificuldades. Necessitamos dos problemas, porque são eles que nos lapidam. São eles que nos fazem crescer moralmente e espiritualmente. É a mudança de dentro para fora. A grandeza do amor repousa invariavelmente na conjunção do verbo servir. É a caridade. Uma boa noite a todos. Gratidão a todos vocês.